Eu acredito que em algum momento você já pode ter tido uma experiência na vida de chegar num lugar e sentir um clima muito pesado, uma atmosfera muito tóxica. Às vezes a gente sente isso, às vezes na casa da gente, às vezes no trabalho, às vezes no lugar que vamos pela primeira vez, recebemos aquele impacto. Isso acontece. Quem já experimentou sabe que em alguns lugares que porventura você já possa ter ido, você percebeu uma atmosfera muito pesada. Assim também estava a atmosfera naquela casa onde estavam presentes os discípulos. O clima naquela casa estava muito pesado. Era uma realidade terra arrasada. E não era por menos. Afinal, o que havia acontecido em Jerusalém era muito compreensível eles estarem assim. E como eles estavam? Dá para a gente perceber pelo texto que havia muito medo presente no coração de cada um deles. E aonde há o medo, há a ansiedade. O medo e a ansiedade geralmente caminham juntos. Então imaginem quanto medo havia no coração daqueles homens, porque se mataram o mestre, se mataram Jesus, eles seriam os próximos, os seguidores. Então havia um medo sim de morrer, havia um medo sim de passar por aquilo que Jesus passou. E isso com certeza deixava eles também muito ansiosos. O que vai acontecer com a gente? Por isso, eles estavam com as portas fechadas. E onde há medo, onde há ansiedade, diante de fatos que acontecem na vida da gente, como aconteceram com aqueles discípulos, a tristeza também se faz presente. Havia um clima de muita tristeza no ar. Afinal, eles estavam de luto. Sim, o mestre, o nosso amigo, o nosso companheiro, Jesus, foi assassinado. Deixou um vazio na alma, deixou uma tristeza profunda. Então eles estavam muito tristes também. E geralmente, quando ficamos tristes por alguma coisa que sai errado, que sai de um jeito que a gente não queria, ficamos também revoltados. Havia também ali um ranço de revolta. Sim, revolta por quê? Olha o que fizeram com o nosso mestre. Olha o que fizeram com Jesus. Alguns ali gritaram hosana quando Jesus entrou em Jerusalém. E esses que gritaram hosana estavam depois gritando crucifica-o. Então havia também no coração deles muita mágoa, muito ressentimento, muita revolta. E talvez até desejo de vingança. E para completar o cenário, ainda tem mais. O clima estava tão pesado que teve um que não aguentou ficar naquele lugar. Porque ele estava também muito chateado. Chateado talvez consigo mesmo, por ter acreditado em Jesus. Chateado consigo mesmo, por ter acreditado naquela conversa fiada daqueles homens. Porque deu tudo errado. Jesus morreu, o sonho acabou, a esperança dormiu, ficou adormecida, só agora ilusões. Tomé, dá para perceber nesse texto, que Tomé ficou tão chateado, que não queria ficar nem perto dos outros companheiros, dos seus irmãos, dos seus amigos. Por isso, nem apareceu num primeiro momento. Então, minha gente, tudo isso é para nos situarmos de como estava pesado o clima naquela casa. E assim também, diante dessa situação, como está o clima da sua casa hoje? Como está o clima, como está a atmosfera da sua família nessa semana? Como está o seu coração?
O que se passa ultimamente no seu coração? Qual é o sentimento predominante no seu coração nesse momento? Nos discípulos, medo, ansiedade, tristeza, mágoa e dúvidas, questionamentos. E no seu coração hoje, a atmosfera da sua família, o que está presente? O pior cenário aqui não era perceber que as portas estavam fechadas. Jesus, quando entrou, percebeu também, especialmente no coração de Tomé, que o coração estava fechado. Isso que é o pior. O pior é que quando passamos por situações assim, o nosso coração se fecha. Mas para Jesus ressuscitado, nada impede dele alcançar a gente. Nada impede, nada o retém. Por isso que mesmo as portas estando fechadas, ele entra. Ele entra e vai ajudando cada um na sua necessidade. Aqueles que estavam com medo, ansiosos, o que Jesus oferece? Oferece paz. Porque quando estamos com medo, quando estamos ansiosos, ficamos agitados, ficamos inquietos, ficamos irritados. E para acalmar o nosso coração, precisamos de quê? De paz. E era tão necessária essa paz, que Jesus precisou oferecer quantas vezes, minha gente? Quantas vezes nesse texto, Jesus disse, a paz esteja convosco. Quantas vezes? Uma vez? Duas vezes? Por causa de Tomé, 3 vezes. Para que nós percebamos como aquela turma estava mal. Por isso Jesus ofereceu, a paz esteja convosco 3 vezes. Porque somente a paz de Jesus pode acalmar o medo do nosso coração. Somente a paz de Jesus pode silenciar um pouco essa ansiedade que teima em gritar e agitar a gente por dentro. Mas Jesus também ofereceu o seu Espírito, porque quando estamos tristes, quando estamos magoados, tristeza, mágoa e dúvida paralisa nossa alma. A falta de perdão paralisa a alma humana. Quem não consegue perdoar, não consegue também ser feliz. Não dá para ser feliz com o coração magoado. Por isso que Jesus aqui oferece o quê? O seu Espírito. Recebei o Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo pode arrancar a tristeza do nosso coração. Somente o Espírito Santo pode ajudar a gente a perdoar quem nos feriu. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar a entender, a compreender o para que tudo aconteceu. E você? Como está você diante de tudo isso? O que você está precisando hoje? Está precisando de paz? Paz interior? Está precisando da força de Deus, do Espírito Santo dele, para recuperar a alegria de viver? Padre, é isso mesmo que eu estou precisando. Minha vida, meu coração está muito agitado, meu coração está muito triste, eu estou com muito medo, estou sofrendo com ansiedade, estou tendo crises de fé. Me ajuda, o que eu devo fazer? É o que vocês já fizeram, vir à igreja, porque a cada missa que você vem celebrar, é uma oportunidade para que Jesus alcance você, para que você saia daqui hoje com paz no seu coração, para que você saia daqui hoje inflamado pelo Espírito Santo. Por isso que o cristão precisa de vir à missa, precisa vir à missa aos domingos, porque de fato, durante a semana, o nosso coração fica arrebentado. Durante a semana, o nosso coração é muito exigido. Durante a semana, o nosso coração sofre. E para recuperar as suas forças, para recuperar o seu ânimo, precisamos de paz. Precisamos do Espírito Santo.
E não somente vindo à missa, nós temos a oração pessoal. A oração pessoal é aquele momento diário, que eu posso escancarar meu coração para Deus. Eu posso dizer para Ele: Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, eu estou com muita ansiedade. Senhor, eu estou muito triste. Minha gente, a oração é um diálogo. A oração é uma conversa. A oração é esse momento privilegiado que temos todos os dias para abrir as portas do nosso coração e desabafar com Deus. E quem já teve essa experiência sabe que quando a gente desabafa com Deus, quando a gente escancara o nosso coração, o que acontece? Ele vem ao nosso encontro e a gente sente o quê? Paz. Paz, e o que mais? A gente sente aquela força para levantar daquela cama, para abrir as janelas, para voltar para a vida, para criar os filhos, para retomar esse casamento, para retomar essa profissão, para viver. Então é isso que eu te convido hoje. Aproveite essa missa. Quando você comungar, volte para o seu banco. E não vai mexer no celular, não. Volte para o seu banco, não vai conversar com ninguém, não. Minha gente, se nós pudéssemos aproveitar o momento da comunhão para sentar no banco. O momento da comunhão é exatamente o momento bíblico do Evangelho que nós escutamos hoje. É no momento que a gente senta aí, fecha os olhos, o que acontece? Jesus que está dentro de nós, nós já comungamos. É nessa hora que a gente tem que deixar que Ele toque no nosso coração, venha em nosso auxílio, nos dê a paz e nos encha com seu Espírito Santo.